Hoje nós estamos aqui para celebrar mais uma vez a ceia. Volta e meia eu gosto de parar para a gente meditar e pensar um pouquinho sobre isso. Celebrar a ceia do Senhor nunca pode se tornar um mero costume nosso. Celebrar a ceia não pode ser uma mera tradição da igreja. Celebrar a ceia não pode ser um mero momento litúrgico. Celebrar a ceia tem que ser sempre tomado esse momento. Todos os momentos diante do Senhor, nós sabemos que são assim. Mas, com relação à ceia, eu acredito que tem algo especial nesse sentido, de não tomarmos este momento de uma forma qualquer. Porque nós estamos falando do ato mais elevado que o Senhor poderia ter feito por nós, que foi entregar a sua vida. É ou não é verdade? Nós sempre, já falei isso em outras mensagens, com certeza eu não fui o único, outros sempre podem lembrar disso, que todas as vezes nós trazemos boa recordação à mente quando alguém morre a favor de outra pessoa, não é verdade? Se nós lembramos de alguém, de um herói, de um soldado, de um bombeiro, de seja o que for, porque deu a sua vida para salvar outro, imagina o que não é nos lembrarmos do que Cristo fez por nós. Esse momento não pode ser um momento tomado de qualquer maneira. Ele não pode ser levado como se fosse algo qualquer, ou mais um dia em que nós nos reunimos. Inclusive, eu, não para dizer de uma forma como que religiosa, tradicional, não, mas eu acredito que esse culto, mais do que qualquer outro, se alguém não vem é porque não pode estar. Mais do que qualquer outro. Se não vem, é porque não tem condições de estar. Porque nós nunca podemos deixar de ter a oportunidade de celebrarmos a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo. E esse momento agora é dedicado justamente para isso. E é um momento que tem que ser celebrado em comunhão. Em comunhão. Nós vemos que quando aquele momento em que Jesus e os seus discípulos estavam acostumados a celebrar aquilo como conhecido pelos judeus, a celebração da Páscoa. Diga-se de passagem, a Páscoa está se aproximando mais uma vez também para nós, não é? Mas eles tinham o costume de celebrar uma vez por ano a Páscoa, mas aquela última Páscoa de Jesus com os seus discípulos, em que ficou instituído o que nós chamamos de a ceia do Senhor. Naquele momento que Jesus estava reunido com os seus discípulos, um momento que nós não conseguimos, e eu creio que jamais conseguiremos, captar a intensidade daquele momento. Eu creio que jamais nós conseguiremos captar. Eu li só um pedaço, só um trecho, uma pequena porção daquele momento, mas Jesus já havia declarado que um dentre eles o trairia. Dá para imaginar o sentimento que tomou conta daquele momento? Nós talvez podemos até pensar e tentar entender um pouco, mas jamais conseguiremos chegar na profundidade da intensidade daquele momento, em que Jesus anuncia: estou aqui com vocês, estamos aqui para celebrar a Páscoa. Páscoa é festa de celebração de libertação. Mas eu digo que um dentre vocês vai me trair e vai me entregar. Imagine como não é se você está sentado em uma mesa, em um momento de celebração, de uma festividade, de uma comemoração. De repente o dono da festa diz: mas vocês são meus convidados para celebrarem comigo o meu aniversário hoje, mas eu sei que um dentre vocês é um traidor. Como é que você acha que vai ficar o ambiente naquele momento? Já imaginou? Pare para pensar isso. Coloque-se numa situação dessa. Alguém te convida para ir fazer a celebração de um aniversário. Um grupo seleto de poucos convidados. 12 pessoas, mais o convidante. Aquele que convidou, né? Mas o dono da festa, ele diz: está todo mundo comendo? Está todo mundo feliz? Estou. Mas um de vocês é um traidor. Parece que alguém diz: opa, a festa acabou. É ou não é verdade? Porque a intensidade de tais palavras trazem uma profunda consternação, trazem um profundo pesar.
Mas o interessante é que, apesar de Jesus ter dado esta palavra, um dentre vós vai me trair, ao invés de Jesus fazer o que talvez se esperaria. Porque agora imaginemos uma mesma coisa como essa na mesa de um rei. O rei convida os seus nobres. O rei convida os seus principais generais, ministros, e coloca-os à mesa. E ele faz o seguinte anúncio: um de vocês é um traidor. O que é que os outros vão pensar? Opa, alguém perdeu a cabeça hoje. Alguém vai ser executado aqui. É muito interessante que estava vendo, porque o princípio dos reis humanos é esse, né? Mostrar o poder pela imposição, pela força, às vezes até pela crueldade. E citando um exemplo interessante, hoje é conhecido como os jardins do Palácio de Versalhes, na França, como um dos jardins que durante muito tempo foi considerado um dos jardins mais bonitos da Europa, o Jardim de Versalhes, do Palácio de Versalhes. Só que quem tinha aquele jardim não era o rei francês, era um de seus ministros. E um dia ele foi visitar o ministro. Ele olhou e disse: esse jardim é muito bonito para um ministro, você só pode estar roubando. Porque nem o rei tem um jardim desse. Tomou o jardim dele e perdeu o lugar de ministro do ministro, porque ele tinha um jardim bonito. É assim que são os reis humanos, é assim que são os líderes humanos. Talvez seria o fim da festa, talvez seria o fim com um momento trágico. Mas o que Jesus faz? Apesar de um dentre vós ser o traidor e me trair, mas eu vou dizer uma coisa: eu vou continuar a celebração e quero que todos participem. Todos participem. Jesus disse assim: todos devem beber do cálice. O pão está aqui, comam do pão. O cálice está aqui, todos bebam do cálice. O que é interessante é que Jesus não excetuou nem o que lhe traía. Jesus disse: todos participem, menos o traidor. Jesus fez isso? Não. Jesus disse: todos participem, até mesmo o traidor. E nesse momento, quando eu paro para olhar para isso, é que me faz pensar, meditar, o quão sério e importante é um momento como esse, que nem mesmo o traidor foi impedido de participar. Nem mesmo o traidor. Muitas vezes nós como igreja, e eu estou me incluindo nós num sentido genérico, não estou falando de nós especificamente nesse lugar, mas igreja no sentido amplo da palavra. Temos muitas vezes um costume que eu considero até que seja contrário a Cristo. De nós dizermos quem pode e quem não pode participar da ceia. Não, você pode, não, você não pode, você sim, aquele lá não. Não, quando o irmão chegar, para pegar, não deixa ele pegar, ele não pode. Quem me deu autoridade para fazer isso? Quem deu autoridade para a igreja dizer quem pode e quem não pode participar? O apóstolo Paulo, mais tarde, quando ele fala sobre a ceia, ele diz: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem tem que se examinar é a própria pessoa. Eu não. Jesus disse: bebam todos. Você, eu, temos que sim parar para meditar e pensar o seguinte: como eu estou me aproximando da mesa do Senhor Jesus? Eu não estou impedido de chegar à mesa, mas acontece que eu tenho que perguntar: como eu me aproximo da mesa? Eu me aproximo como alguém que reverencia, que honra, que aprecia o que Cristo fez, ou como um traidor? Eu creio que Jesus fez aquilo até sem excetuar que o próprio Judas participasse daquele momento. Eu creio que Jesus fez aquilo como um momento para o último despertar para aquele homem. Um último despertar. Você vai fazer, você já está programado, já entrou no seu coração, mas participa comigo do corpo, do sangue, e medita o que significa o que vai acontecer. É uma oportunidade que Cristo estava dando a Judas.
repito, qualquer rei, qualquer tirano, quando apontasse o traidor, já sairia dali para ser executado. Se não o executasse diante de todos na própria mesa. Para infligir o horror e o terror para que ninguém mais tentasse lhe trair. Jesus, ao invés de simplesmente dizer um vai trair, mate o traidor, expulse o traidor, excomungue o traidor, Jesus diz, até mesmo o traidor, participem todos. Porque Jesus, repito, estava dando mais uma oportunidade para Judas. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje para mais uma vez celebrarmos também a ceia. Tem pessoas que pensam, não, então é melhor eu não participar. Eu creio que é melhor fazer como, repito, também as palavras do apóstolo Paulo. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. E depois de se examinar, coma do pão e beba do cálice. Porque muito provavelmente o problema de Judas é que ele não se examinou antes de participar. Ele simplesmente tomou aquilo como um direito que ele tinha porque já estava ali dentro. Deixa eu dizer que nos achegamos à mesa para participarmos da mesa do Senhor, não é porque nós temos mais direito do que outros, é porque o Senhor abriu a sua mesa para nós. Por isso que gosto de sempre enfatizar, esta mesa não é chamada de a mesa da ceia da Igreja Evangélica das Nações. Eu nunca farei desta mesa a mesa da igreja. Esta é a mesa do Senhor Jesus. E é Ele quem diz, participem todos. Agora o todos, que inclui você, eu, devemos nos aproximar desta mesa meditando, refletindo como nós estamos nos aproximando da mesa. Não para que nós tenhamos terror, mas para que tenhamos temor. Entende o que eu disse? Não para que tenhamos terror, pavor de nos aproximarmos da mesa. Porque eu conheço pessoas de experiência como pastor já de alguns anos. E até mesmo antes, eu me lembro que muitas vezes celebração de ceia em algumas igrejas, em vez de ser o culto mais apreciado, mais desejado, era o culto que a maioria das pessoas tinham medo de que chegasse o dia da ceia. Porque tinham medo de participar da ceia. Tinham medo de colocar a mão. Por quê? Não, porque senão eu vou... Paulo diz, é verdade. Por que há muitos dentre vós doentes? E muitos que até dormem. Quando Paulo fala doentes e dormem, ele está falando no sentido espiritual. Por quê? Porque se aproximam da mesa do Senhor, mas sem se examinar. Sem entender que esse momento é um momento de reverência, não de terror, mas de temor na presença de Deus. Ali em cima tem pão, ali em cima tem cálice. Aquilo ali nós não cremos que vai virar, se transformar em um outro elemento, numa outra substância. Pão continua sendo pão, o cálice com o seu... A única transformação que eu normalmente digo que acontece nas nossas igrejas evangélicas normalmente é transformar o suco de uva em vinho. É a única transformação que acontece, porque nós não usamos o vinho mesmo, mas o suco da uva para representar o vinho. Mas o que eu quero dizer é que os elementos continuam sendo o que eles são, mas eles transmitem uma mensagem profunda que eu não consigo transmitir com as minhas palavras. Mas só vai conseguir entender, captar a intensidade desse momento, sem tentarmos repetir a experiência que os discípulos de Jesus tiveram com ele naquele dia, porque é impossível, nós jamais vamos experimentar o que aqueles discípulos experimentaram naquele dia. Jamais vamos entender o que passou pela cabeça de Pedro, pela cabeça de Tiago, de João, de todos os outros apóstolos e inclusive o de Judas. Nós nunca vamos conseguir entender. Mas eu tenho certeza que se nós entrarmos para esse momento com reverência diante do Senhor, o pão e o cálice, quando tomados com seriedade,
com temor e reverência na presença de Deus, ele vai conseguir falar mais alto do que as minhas palavras aos seus ouvidos. A intenção das minhas palavras hoje, a minha intenção, não é fazer com que através das minhas palavras você compreenda inteiramente o que significa participar da ceia. A minha intenção com as minhas palavras é que você abra o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, para que o Senhor transmita à sua vida o que significa participar deste momento. A minha intenção é direcionar a cada um de nós a Cristo, porque só Cristo pode falar o que nenhum pastor nem nenhum outra pessoa pode falar. A minha palavra só tem uma intenção, então. Abra o teu coração, abra a tua mente, participe deste momento, pegue do pão, pegue do cálice, mas entenda que você não está repetindo um ato litúrgico, mas que você está adorando ao Senhor por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Examine-se, é a palavra de Paulo. No texto de Mateus que nós lemos, Jesus não disse para os seus discípulos, examinem e pensem antes. Mas com certeza era esta a intenção de Jesus, que Paulo a traduziu. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Quem é? Quem é cada um de nós num momento como esse? Talvez nós poderíamos olhar e dizer, eu sou um Pedro. O problema é que Pedro também negou Jesus. Ah, eu sou um João, eu sou um Tiago, eu sou um outro. Todos correram. Ninguém quer se dizer, eu sou Judas. Não sei, meu pastor, é demais, é demais. Pedro ainda vai, Tiago, João, Judas jamais. Mas todas as vezes que nós não valorizamos o sacrifício de Cristo e o trocamos por qualquer outra coisa, quem disse que nós somos melhores do que Judas? Não vou dizer que somos piores, mas talvez está parecido. Porque Judas teve a oportunidade de participar. A mesa estava aberta para ele também. Ele deveria ter refletido sobre aquele momento e sobre o que ele estava para fazer. E mesmo assim, ele continuou com o seu plano e trocou Jesus por 30 moedas de prata. O que será que hoje, quando nós paramos, pode nos influenciar a trocar Jesus? Alguém diz, pastor, eu não troco Jesus por nada. Os discípulos disseram isso para Jesus, Senhor, se for preciso eu morro contigo. Nós somos prontos para fazermos promessas diante do Senhor. E na hora H, não ficou um. E ainda o mais triste, só quem fica com Jesus na hora que ele está crucificado são os dois crucificados do lado dele, porque também não tinham para onde ir. Tem dúvida disso? Se eles pudessem, eles teriam ficado ali? Teriam ido embora também. Em suma, Jesus ficou sozinho. A tal ponto que na cruz, é uma das palavras mais tenebrosas do Evangelho. E quando pensei nelas, já que antes de dizê-las, acredite-me, eu me arrepiei. Porque Jesus disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sofreu sozinho. Por isso, um momento como esse, de celebração da ceia, não pode ser um momento qualquer. Não pode ser tomado como eu estou comendo, sim, porque, pastor, já que pão é pão, já que cálice é cálice, vinho é vinho, nada mudou em nada, tudo continua pão, tudo continua cálice, então isso não tem nenhum valor. Tem um valor muito grande, porque a partir do momento que nós o tomamos como elementos que falam do corpo e do sangue de Jesus, pelo menos um novo significado ele tem. E esse novo significado é que fala ao coração e que fala à mente, que fala à alma, que fala ao espírito de cada um de nós. Mas se eu comer do pão como um mero pão,
tomar do cálice como um mero cálice, ou somente como mais um costume, porque mais um domingo, ao primeiro domingo do mês, temos o costume de fazer no primeiro domingo do mês, e nada mais do que isso. Aonde seríamos? Aonde estaríamos? Portanto, o meu ponto hoje, o meu convite, a minha palavra para cada um de nós, nesta hora, é esta. Você está aqui. Você veio aqui. Graças a Deus porque você está aqui. Eu louvo a Deus porque você está aqui. Louvo a Deus porque você realmente tomou a decisão de estar aqui hoje. Eu sei que alguns irmãos e algumas irmãs não estão. Deus sabe da razão de cada um, mas eu louvo a Deus porque vocês estão aqui hoje. E graças a Deus, eu ainda estou muito mais beneficiado e privilegiado do que o Senhor Jesus. Porque Ele ficou sozinho, vocês estão comigo, graças a Deus. Porque eu não conseguiria talvez suportar o que Jesus suportou mesmo. Mas eu louvo a Deus, porque está aqui. Mas eu quero que você, então, já que você está aqui, eu louvo a Deus não só porque você está aqui, mas porque você vai poder participar da ceia. Porque você vai participar do pão e vai participar do cálice, e eu vou dizer como Jesus disse, todos. Todos. Mas o todos nós, ao participarmos, examine-se, pois, cada um a si mesmo. Depois de se examinar, coma do pão e beba do cálice. E é para encerrar aqui essa meditação, que eu não vou nem chamar de pregação, mas de uma meditação, é que eu quero te dizer que reflexão posterior talvez não surta mais efeito. Judas, depois que fez o que fez, com certeza se lembrou das palavras de Jesus. Aí ele refletiu, o que foi que eu fiz? E até pensou, tenho que restituir o meu erro. E voltou correndo aos sacerdotes que lhe haviam dado 30 moedas de prata e disse, toma de volta, não quero porque isso não é correto mais. Esse agora já deu o dinheiro para você, é dinheiro de sangue, o dinheiro é seu, você faça o que você quiser com ele. E aí Judas, ao refletir sobre o seu ato, ao invés de ter refletido, examinados, quando estava na presença de Jesus, ele fez uma reflexão de si mesmo, em si mesmo, para si mesmo. E quando ele fez isso, ele só viu morte. E aí ele foi e toma a decisão insana de se suicidar, porque pensou, para mim não há solução. Você está na presença de Jesus hoje. Quantos concordam que nós estamos na presença do Senhor? Você está na presença do Senhor. O melhor lugar para nós refletirmos sobre a nossa vida é na presença de Jesus. É na presença de Jesus. Por que muitas pessoas se desesperam? Por que muitas pessoas entram em pânico? Por que muitas pessoas vão ao cúmulo do ápice maior do que poderia ser de tirar a sua própria vida? É porque refletem sobre a brevidade da vida, sobre a insanidade que às vezes a vida se apresenta diante de nós, sobre os problemas existenciais, e fazem todas essas reflexões. E deixa eu dizer, infelizmente, ou não sei se eu diria infelizmente, é a realidade. A reflexão está correta, só que está sendo feita da forma errada. Ela é feita em si mesmo, para si mesmo, e quando nós olhamos para nós mesmos, num momento de pânico, num momento de luta, num momento de medo, num momento de dificuldade, se você olhar para você mesmo, o que você faz? Você entra em pânico. Porque você não encontra refúgio, você não encontra segurança, ou não é verdade? Quando você fizer um momento de reflexão, o melhor momento de refletir é quando você e eu estamos na presença de Jesus, porque Ele esclarece as coisas para nós e nos dá sentido. Judas refletiu, mas depois, longe da presença de Jesus. Você e eu podemos e devemos refletir agora. Faça um rápido exame da sua vida diante do Senhor. Não se examine você mesmo
diante de você mesmo, usando um espelho para se refletir e para refletir sobre você. Use o Senhor, coloque a sua reflexão tendo Cristo na sua frente. E quando você fizer essa reflexão, examine-se, pois, cada um a si mesmo, como disse Paulo. Aí então, coma do pão e beba do cálice. Quantos? Todos. Fiquemos de pé nesse instante. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos nesse momento. Nós já vamos partir para o momento da celebração da ceia. Mas antes de nós até irmos ali e orarmos por aqueles elementos que estão ali, eu quero que nós oremos agora por nós, em primeiro lugar. Que nós façamos uma oração diante do Senhor, que você ore. Nesse momento, às vezes nós pedimos, o pastor José Pedro hoje mesmo falou, quando estávamos orando aqui à frente. Não ore por você agora, ore pelo seu irmão, pela sua irmã que está do seu lado. É verdade, temos que fazer orações uns pelos outros e juntos uns pelos outros. Mas agora eu vou fazer um pedido diferente do pedido que o pastor José Pedro fez naquela hora. Não que ele estava errado, aquele momento foi correto. Mas agora o momento é outro. Agora o momento é, examine-se, pois, cada um a si mesmo. Agora coloque você a sua vida diante de Deus. Agora é mais ou menos como dizem quando a gente vai viajar de avião. Quando a gente vai viajar de avião, aí lá vem toda vez tem aquela mesma coisa, né? Aquela mesma demonstração. Aí lá vem, se despressurizar a cabine, máscaras cairão automaticamente. Antes de você colocar em alguém que está do seu lado, coloque em você mesmo em primeiro lugar. Porque se você não tiver força para se manter consciente, como você vai ajudar quem está do seu lado? Nessa hora, examine-se cada um a si mesmo. Porque antes de você tentar estender a mão para alguém, estenda a mão para o Senhor em primeiro lugar. Quando Ele te sustentar, aí nós poderemos estender uns para os outros. Essa hora é o momento que você vai refletir e examinar-se diante do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença porque o Senhor é Deus da vida. O Senhor é Deus presente. O Senhor é a vida para cada um de nós. Por isso nós queremos agora, Senhor, antes de levarmos o momento da celebração da ceia, queremos agora, Senhor, colocar a vida de cada um de nós individualmente. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, assim como cada irmão, cada irmã coloca a sua vida diante de Ti nesta hora, Senhor. E ao colocar a vida diante do Senhor, é para não chegarmos aqui diante da Tua mesa aterrorizados, porque o Senhor convida a todos nós para participarmos. Mas para que também sejamos lembrados nesta hora que devemos examinar e fazer um exame diante de Ti nessa hora, Senhor, do que somos, do que temos feito, do que temos vivido e de como temos nos aproximado de Ti, Senhor. E é por isso que agora, em nome de Jesus, nós nos colocamos não como aqueles que pensam de si mesmos que são melhores e superiores, mas que nessa hora, Senhor, dizemos e declaramos, sem o Senhor nada somos, mas com o Senhor todas as coisas se tornam possíveis na nossa vida. Ao Senhor, ao homem, até mesmo salvar-se é impossível, mas ao Senhor nada é impossível. Por isso chegamos diante de Ti com reverência, com temor na Tua presença, declarando que nos aproximamos da mesa do Senhor, não pelos nossos méritos, não pelo que somos, não pelo que fazemos, mas reconhecendo que aqui chegamos porque é o Senhor que abre a mesa para nós. E porque Tu abres a mesa, nós refletimos e dizemos, Senhor, ajuda-nos e nos dá força para Te honrarmos e participarmos diante do Senhor e com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.